Olá, aqui é o canal Márcia Heloísa, Conte Sua História, para novamente mais uma live. Eu peço àqueles que estejam vendo o canal e que depois venham assistir o vídeo, que se inscrevam aqui no meu Instagram, @MárciaHeloísaBarbosa, e que também se inscrevam no meu YouTube, no canal Márcia Heloísa, Conte Sua História. Eu também peço a vocês que convidem parentes e amigos, inimigos, pessoas que vocês conheçam, para que se inscrevam no meu canal. Eu acho que o canal tem uma qualidade muito boa em virtude dos convidados, que têm descrito histórias belíssimas, um pessoal de muita garra, de muita honestidade intelectual, um pessoal com muita vontade de produzir, que tem feito tanto bem à humanidade e que tem nesse canal uma forma de expressar, de contar o seu percurso e de estimular outras pessoas. Então, se vocês puderem me ajudar, nessa tarefa de ampliar o número de inscritos no canal, porque isso vai me propiciar fazer lives, talvez com uma outra qualidade, por outros meios, que não só esse, e isso vai facilitar bastante a minha vida, E ao mesmo tempo, eu também peço que vocês coloquem likes nos vídeos, para que eles tenham mais condições de serem assistidos, E que aí a própria plataforma entende que vocês estão querendo assistir cada vez que eu publico alguma coisa, E também, por favor, me indiquem pessoas para participarem, pessoas que possam estar em contato, para que a gente possa trazer novas pessoas que eu não conheço, como, por exemplo, a convidada de hoje. Eu não a conheço pessoalmente, ela foi indicada por um amigo. Uma amiga minha precisava de alguém para trabalhar com o espectro autista e me deu assim, um número X de psicopedagogas. E aí uma delas foi a nossa convidada de hoje, Então eu a conheci por meio da internet e estou muito feliz porque hoje eu vou conhecê-la assim, cara a cara, ainda que a distância de 12 mil quilômetros. Bom, nossa convidada de hoje é a Luciane Dantas Vito. A Luciane Dantas Vito, ela é psicopedagoga. Ela tem formação em pedagogia e em psicopedagogia clínica institucional. Ela também é pós-graduada em psicopedagogia especial, inclusiva, também em neuropsicopedagogia, em psicomotricidade e é especialista em intervenção ABA. Eu, os poucos contatos que tive com ela, percebi que é uma pessoa muito interessante e algumas pessoas, quando foi divulgada a sua live, se manifestaram para mim, dizendo que era uma ótima indicação e que vai ser maravilhoso, E eu tenho certeza disso também. Agora vamos convidá-la para que ela participe. Ver se ela entra. Hoje está muito calor aqui, minha mão está suada, eu estou pingando. E vamos ver se eu consigo aqui colocar a Luciane. Olá! Bom dia! Finalmente deu certo! Finalmente, Lu! Que coisa! E mais de um ano! Mais de um ano! É isso mesmo, que a gente... Vamos, não vamos. Um monte de coisa acontecendo. Mas você é muito persistente e eu agradeço muito. Eu que agradeço estar aqui participando. E esse convite especial para mim, que assim, muito tem a acrescentar, Essa troca tem muito a acrescentar no meu dia a dia e dentro dos meus estudos e no fazer psicopedagógico. Isso tudo é um prazer estar aqui com você, Regina, quando me indicou assim, eu falei, ai meu Deus, tem certeza? Eu acho que esse tempo, assim, eu estava me preparando, tudo isso que eu falei, não dá porque não tem que ser agora. Então, realmente, eu vi que agora chegou a hora, vamos fazer. Sim. Então, estou aqui para partilhar com você. Suas coisas tinham que estar mais organizadas, porque quando a gente tem de outros, a gente tem que se dedicar primeiro àquilo. Aí a gente se fortalece e aí continua a caminhada. É isso aí. A gente tem, primeiro é a família, que a gente tem que segurar a onda, organizar as coisas. Sem dúvida. Depois vem o trabalho e as coisas que vêm
seguidas. E é que tá tudo. Não, e a forma que você me acolheu, eu fiquei muito, assim, gratificada, viu? Muito obrigada mesmo, viu? Então, esse momento para mim é especial também por isso. Você é uma pessoa de um contato muito fácil e permitiu, né, generosamente essa aproximação. Então, a gente vai fazendo amigos nessa caminhada, né? E eu acho que a sua área é muito importante, porque eu vou ter algumas questões hoje para conversar com você que eu estava pensando, justamente por isso, né? Porque cada vez mais a psicopedagogia é fundamental. E quando eu estudei, isso fazia parte da psicopatologia e depois algumas técnicas didáticas não tínhamos tanto essa concepção, né? Depois que com o socio-interacionismo as pessoas começaram a se preocupar com a questão neurológica e a gente começou a entender, né? E eu tive um filho com dislexia que só foi diagnosticado com 15 anos. Então foi muito difícil o percurso, ele sofreu muito na minha mão. Então, eu sou uma pessoa que valoriza muito a questão da psicopedagogia hoje, porque eu vi em ação psicopedagogos trabalhando com meu filho, né? Então, eu realmente sou assim, muito grata de você ter aceitado. E se você é a terceira psicopedagoga que fala aqui no canal, que conta essa história. E uma outra coisa é que é tão bonito escutar histórias de como é que cada um construiu o seu percurso, nunca é igual. Cada um tem sempre a sua história muito particular, né? E eu espero que esse canal seja um registro histórico da vida de vocês convidados. Porque uma pessoa ainda me escreveu dizendo assim, se os vídeos fossem mais curtos, aí eu escrevi assim para a pessoa, puxa, agradeço muito sua contribuição, mas a pessoa tem que falar o quanto ela sente que precisa. Né? Então os vídeos duram de 1 hora, 2, depende do convidado, do quanto ele quer falar. Porque vai ficar registrado para a história, né? Daqui a pouco ele mostra para o seu filho, para o seu neto, para o seu aluno, para o pai do seu aluno, né? Olha, é assim que eu trabalho, lá está registrado o meu ideal, né? É muito bonito, né? Então, é isso aí. Eu te apresentei no início, mas se você quiser se apresentar, na sua perspectiva, pode se apresentar, Luciane. Tá certo. A Luciene, mãe, né? Mãe da Milene e do Miguel, uma moça de 22 anos que se formou em pedagogia na Unisantos também. Essa carinha de bebê, você tem filha de 22 anos? Tenho. Você tá muito bonita. Obrigada, Márcia, muito obrigada pelo carinho. E tem o Miguel de 16 aí que está esperando, ele fez uma provinha da ITEC, está esperando para fazer ele faz já o ensino médio, tá fazer o integrado e para fazer o técnico, né? De técnico em informática. Então, assim, estou aqui, tenho um esposo músico, professor de saxofone, ele dá aula em São Paulo, é professor de saxofone erudito, é um dos primeiros, os pioneiros aí nessa área. E acho que assim, a minha história é de criança, de pequena, eu já dizia que quando eu crescer eu vou ser professora. Eu já tinha isso intrínseco em mim e era isso que eu queria, era isso que eu almejava. E eu lembro que eu pegava crianças, assim, meu primeiro ano eu tive o prazer de ter uma professora muito querida, a professora Lia, já está com Deus, e eu acredito que ela tenha reconhecido o potencial em mim, e ela me colocou de ajudante de classe. Então eu ajudava ela a alfabetizar as outras crianças. Então, no primeiro ano, olha isso. Depois eu parei para pensar, eu falei, caramba, se eu ajudava a alfabetizar, eu já estava alfabetizada, né? E eu lembro que... eu lembro que eu ganhei de uma professora da minha mãe, de corte e costura, um quebra-cabeça que montava a figura com as sílabas. E eu montei, com 4 anos, esse quebra-cabeça inteiro, no chão da sala. Bárbara. Eu montei macaco e era silabado, macaco. E eu montei tudo quando meu pai estava assistindo televisão, que ele bateu o olho e falou, quem te ajudou? Eu tenho mais 2 irmãs, que são mais velhas que eu, e ele perguntou, qual das duas, né, que veio aí te dar um auxílio, que ajudou? Eu falei, eu montei sozinha. E eu não esqueço disso da minha mente aí, que ele chamou a minha mãe e falou, eu quero que você matricule ela no prezinho, né, que agora é infantil. E eu fui a única das 3 que participei, fiz toda a trajetória desde o infantil, e eu vi que era isso. Cada vez mais eu ficava fascinada com as professoras dando aula, e até que um dia meu pai, já percebendo isso, ele falou... Eu falei, eu tinha vontade de dar aula, ajudar as crianças. E aí ele pegou, tinha, acho que uma escola
jogou umas cadeiras, uma mesa fora, não me lembro meio, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, e ele pegou e montou, a gente estava construindo uma casa, a gente morava nos fundos, ele montou uma salinha de aula para mim, tinha uma mesa de professora, tudo sucateado, mas eu estava lá, me achando. Montou com essas cadeiras aí, e eu tinha uma turminha que eu ajudava, olha só, já estava em mim, não tinha como correr disso, mas eu fui. Que idade você tinha? 12 anos. 12 anos. Sabe que aqui teve uma moça, foi até a minha última convidada do ano passado, a professora Márcia, que ela contou uma ideia similar, assim, uma situação similar. Que o pai dela também deu esse incentivo, então ela juntava as criancinhas da rua para ela dar o reforço escolar. Eu achei aquilo tão bonito. E agora você é a segunda pessoa que conta essa história, que interessante. Isso mesmo, era um reforço escolar. Assim, eu não percebi isso em mim, mas a facilidade de estar ensinando, a paciência, né? Você como pedagoga sabe que a gente tem que ter tudo, ensinar de um jeito que a criança aprenda, né? E aí ele montou, ele viu isso. Eu tenho certeza, hoje ele não está mais conosco, mas eu tenho certeza que ele viu esse potencial em mim. Poxa, ela sabe, ela consegue fazer essa interação. E aí montou essa salinha e eu dava aula de reforço para as crianças. Eu sei lá, eu acho que eu tinha umas 8 crianças, meia dúzia, mas eu estava lá, achando a professora, a garrafinha de água, o copo de água em cima da mesa, todo cenário montado. De entender o seu talento e a generosidade de abrir a casa, né? Porque não é todo mundo que abre a casa para entrar pessoas, né? Que bonito isso. E aí assim eu falei, puxa, era isso que eu queria. E eu não lembro quanto tempo eu fiquei ajudando as crianças, e nem que eu ajudei mesmo. E assim, com 14 anos, tinham 2 senhoras portuguesas que moravam no meu, olha só, que moravam lá no meu bairro, e elas sabiam que eu tinha aptidão para isso, e elas me perguntaram se eu não queria alfabetizá-las, que elas queriam pelo menos aprender a escrever o nome. Adultos também? As duas irmãs. Que bacana. Olha só que bacana, né? Eu fiquei lembrando esses dias, assim, eu falei, pô, a minha história, eu nunca parei para pensar, assim, minuciosamente na minha história, mas em tudo, assim, todos os sinais, os holofotes, vamos fazer. E eu fugindo. E essas senhoras frequentavam, eu tinha um espaçozinho lá na sala que eu atendia, e eu alfabetizei essas 2 senhoras, que tinham aí os seus 70 anos, lindas, portuguesas, assim, maravilhosas. Eu alfabetizei, elas não só escreveram o nome, como escreviam cartas lá para o pessoal, aí, de Alemada. Delas, né? Você trabalhou com tudo, né? Nossa, que coisa mais linda, senhorinhas, massas de cabelo branco, e assim, nossa, como foi gratificante, eu não esqueço, eu me emociono de lembrar disso. E depois elas voltaram aí para a terrinha, né? E eu perdi contato, já estão com Deus, mas assim, depois disso, eu dei uma adormecida nesse meu sonho, eu engavetei. Sim. Né? Não lembro mais de alguma coisa que tenha me chamado a atenção nesse sentido, que eu tenha feito alguma coisa disso, né? Dentro disso. E poucos mais tarde eu fui fazer terapia. Eu precisei fazer, porque assim, fugi também da terapia. Minha filha apresentou um diabetes tipo 1, e eu precisava ser acompanhada pelo SUS aqui, que recebia todos os insumos, e aí a médica pediu que eu fosse, até os pais são acompanhados para poder viver esse luto, né? E a psicóloga dela falou, eu vou te encaminhar para terapia, que você precisa elaborar isso em você, porque eu não aceitei, é uma coisa bem difícil para minha época. E quando eu passei na psicóloga, eu falei para ela que eu tinha de pequena, esse é meu sonho, né? E depois disso ela falou para mim, olha, tá na hora de tirar da gaveta. Por que você não pensa nisso? Eu falei, não, imagina, minhas crianças estão pequenas, uma com 8, outra com 4 anos. Eu falei, não, já passou meu tempo, não quero mais. Eu estava vendendo roupa, eu tinha uma lojinha de roupas, nada a ver, né? Eu gostava do que eu fazia, porque a minha interação, em estar ali no meio da mulherada, era muito bom. Eu gostei. Eu vendi roupa há muito tempo, assim, 15 anos. E aí ela falou, eu acho que você deveria pensar melhor nisso. E passou os dias, eu fui levar meu filho no hospital e do nada, quando eu entrei para a médica fazer o atendimento,
É assim, ela virou para mim e falou, desculpa eu perguntar, mas você é professora? O que tinha a ver o contexto, né? De eu estar deitando meu filho na maca para ela examinar e ela me perguntar se eu era professora. Aí eu falei, não, isso é um sinal, só pode. E aí também... A psicóloga comentou comigo, jogou no ar, assim, para ver se eu... não é isso que eu quero agora não, deixa, já passou o tempo, não tem mais tempo para isso, eu já estava com 40 anos, né? Eu já estou com 50 anos. E não parece. Obrigada. É a genética. E aí, a médica me perguntou isso, aí eu parei para pensar assim, eu falei, caramba, isso é um sinal. Né? Uns meses atrás a psicóloga me soltou isso, a terapeuta me soltou isso, e agora a médica vem me perguntar, aí eu respondi. Eu acho que eu respondi com tanto empoderamento que eu saí dali e fui fazer minha matrícula. Levei meu filho para casa. Lembrando o que você era e você não tinha consciência, né? Como se você tivesse nascido para fazer aquilo, mas não se lembrava que era aquilo. Não é? É isso aí. Isso mesmo. Fui viver meu sonho de dona de casa. Fui cuidar de filhos. E aí eu falei, ainda não. Eu ainda não sou professora, mas eu nasci para ser. Eu não esqueço as palavras que eu falei para ela. Eu nasci para ser professora. Eu que estou protelando de fazer isso. Aí ela, nossa, que interessante. Você tem muito jeito de professora. E durante o percurso da vida, as pessoas me falavam, você tem carinha e rostinho de professora. Tinha até o Facebook que eu colocava alguma foto. E eles me diziam, né, olha, tem cara de professora. Eu falei, não é possível, vai ter que ser. E aí fui fazer na Unimes, né, me preparei para fazer. Nesse dia mesmo, eu fui até lá, me matriculei, era começo de ano, e completei aí a graduação. E depois que eu terminei a graduação, durante a graduação, eu fui chamada para trabalhar no projeto Mais Educação, na escola onde os meus filhos estudavam. E era para trabalhar no contraturno com crianças com dificuldade de aprendizagem. E o que eles me passaram quando eu entrei? Olha, eu estava fazendo um estágio ali, né, na verdade. Você vai estar reforçando, fazer uma aula de reforço com essas crianças. E aí tem uma turma assim de 20 a 30 crianças em cada turno. E diversificado, de todas as idades. Eu falava, mas o que eu vou reforçar se eles não aprenderam? Então eu tinha isso comigo, né? Como que eu vou reforçar uma coisa que eles não estão aprendendo? O que está faltando para eles aprenderem essa atividade, né? Matemática, português. E aí eu fui pesquisar e vi que tinha psicopedagogia. Então, enquanto eu estava terminando a graduação, eu já estava estudando a psicologia. Autodidata. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ajudar crianças que têm essa dificuldade. Porque é muito fácil, né? A gente colocar a criança e ela responder o que você... tudo que você está passando para ela. E aqui, para pensar, ou que está viajando, está pensando em outra coisa, um monte de janelas abertas, um monte de links abertos, não está nem prestando atenção em você. Como é que faz para chamar a atenção dessa criança? E aí eu fui estudando, quando eu terminei a pedagogia, eu já engatei também na Unimes, a psicopedagogia clínica, institucional. Certo. E eu vi que era isso. Era isso. Então, enquanto eu estava fazendo o contraturno com as crianças com dificuldade, eu já estava aplicando a psicopedagogia. Eu já estava, ajudando eles, não só... Na prática, você estava vivendo aquilo, né? Já estava jogando, já fazia exercícios de fixação, já fazia... Então, eu falei, é isso. Terminei e recebi um convite, porque eu trabalhava nisso. Eu já trabalhava junto com o sacerdote, Padre Valdeci, no vicariato aqui. Estudei, eu fazia pedagogia quando ele fazia filosofia. Olha isso, né? Coincidência. E eu já ajudava nos projetos sociais aqui da Baixada Santista, da Diocese de Santos. E ele me chamava, eu fazia bazares. Ele cuidava do Instituto São José, não? Agora ele está no vicariato para a dimensão social. É só para o Dia dos Pobres. Ele tinha como uma ONG, que tinha uma creche, que a professora Thaís Lucas. Isso, aí eu me lembro disso. Isso mesmo. E aí eu conheci, né, eu fui trabalhar com ele, participei da liturgia da igreja aí muitos anos também. Isso me ajudou muito nas aulas, de estar nessa interação, né? E aí nisso eu conheci... Pedagógica, né? Essas ações da igreja tem uma dimensão pedagógica, né? Tem.
Até mesmo de você estar na frente, vai ler a palavra na frente de várias pessoas, e né, tem gente que treme, e eu não, era tão natural para mim. Nossa, até eu me surpreendia, né? De estar ali, de ter uma missa campal, de ter muitas pessoas e eu pegar ali a palavra e ler e tá tudo bem. Como se eu estivesse dentro de uma sala de aula, tá tudo bem. Ele facilitou em ambas as vertentes. E aí ele me chamou para trabalhar no vicariato com ele. Eu trabalhei fazendo bazares, Dia dos Pobres, que tem todo ano na diocese, e fui ajudando ele nesse sentido, e ele falou, olha, você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Terminou a pedagogia? Faz psicopedagogia, na Santos tem. Eu lembro que ele ajudou uma outra diretora da escola lá dessa ONG aí, da Estrela do Mar, e ela fez comigo. A Denise, ela participou comigo da psicopedagogia. E aí a gente fez uma reunião com a Luana. E aí sim, a Luana foi minha aluna. Olha só. E aí quando eu parei de trabalhar, ela começou a dar aula no curso. Puxa. Ela é maravilhosa. A Luana é maravilhosa. E aí ela nos explicou o que era, né? Passou assim, muito. Nos deixou a par do que era, do que fazia psicopedagogia, que a gente ia fazer os estágios lá. E eu lembro que eu falava, não vou deixar minhas crianças para ir fazer. Eu falei para ele, não, Luciene, dá uma chance para você, eles já estão crescidos. Não quero, não vou fazer. Não, já tá bom assim, vou ficar em sala de aula. E quando ele falou, ela vai se matricular, as duas vão se matricular no curso. E eu falei, não vou querer, mas estava lá. Fui, me apaixonei. Primeira aula com a professora Beatriz, pequenininha, com aquela bolsa de viagem cheia de brinquedos. E quando ela chamou a gente para a didática, ai, como eu amei. Falei, é isso, eu estou no lugar certo. E fui passando todo esse ano. Regina Jacó, Angélica Gavendo, ai, meu coração. Eu sou apaixonada por elas, por tudo que elas passam pra gente, assim, o carinho que elas lecionam, o carinho que elas estão ainda na vida da gente, né? A gente ainda participa de coisas, assim, elas estão... Para mim é gratificante, é isso realmente que eu gosto. Eu descobri a minha verdadeira vocação, que estava escondida lá atrás. Então, terminando isso da psicopedagogia, eu já estava fazendo os estágios com a Regina, supervisionando. E na Unisantos, a Unisantos é excelente para mim porque ela dá a teoria e ajuda na prática, né? Porque você ainda você participa dos estágios e as crianças que vêm. Eu lembro que foi um caso difícil que eu peguei, cada uma indicava uma criança e me indicaram uma criança que era bem complexa. Eu falei, caramba, que difícil de lidar com isso. Mas a Regina me deu todo o respaldo, tudo que a gente precisava. Ela é maravilhosa. Eu sou suspeita. E deu certo de estar ajudando essa criança. Tanto é que depois que eu terminei a psicopedagogia, eu continuei atendendo, né, da parte social. Como eu estava nesse projeto, eu atendia. Já no finalzinho, o padre me chamou para trabalhar no projeto Irmã Dulce dos Pobres, e eu tinha, toda sexta-feira ficavam 10 crianças para atender. Era das 8 da manhã às 5 da tarde. Isso em São Vicente ou Santos? Em Santos, na paróquia São Benedito. Ele montou esse projeto. São Benedito na Aparecida, não? São Benedito, eu acredito que é ali no Canal 4, em Baré, aquela região ali da Fonsena. Em Baré Praia, né? Está ativada, não? Essa igreja ainda está aberta. Agora está em outro salão, eles estão atendendo lá no Salão do Leme. Quando eu estive com a minha mãe, eu lembro dela comentar comigo. Isso mesmo. Então lá tinha esse projeto social, trabalhava com a Ângela, uma psicóloga que está inclusive aqui assistindo a gente, e até a Silmara está ali também, é uma lindeza. E aí tinha uma equipe, né, interdisciplinar, e tinha fono, e ele montou um projeto bacana, e ali foi, além da Unisantos do estágio, foi a prova de fogo, né? Eu tive que pegar criança de todo jeito. Tinha uma funcionária da Unisantos, a Isilda, que tinha um filho autista,
e foi ali do projeto, foi o primeiro que eu atendi, e aí fui observando o que tinha na criança, tudo isso, tudo que a Unisantos me proporcionou através dos professores, eu fui colocando em prática. E isso realmente foi o boom do meu olhar diferenciado para a criança. Eu sinto que hoje, quando eu começo a observar a criança escrevendo ou conversando, dando o que eu preciso, os materiais, o que eu preciso para avaliá-la, vem todo o olhar que eu trouxe da psicopedagogia da Unisantos. Certo. E eu tenho essa facilidade, graças a Deus e aos professores que me acompanharam, eu tenho essa facilidade de bater o olho na criança e falar, opa, tem alguma coisa aí entre você tem, né? É uma intuição que você tem, né? Isso, é exatamente isso. É uma intuição. E muito interessante que a minha filha também. Eu já levei ela para acompanhar alguns atendimentos meus no consultório e ela, mãe, a senhora observou aquilo. Eu acho que já vem no sangue. E aí fiquei nesse projeto 1 ano e pouco, até entrar a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Eu com um monte de crianças para atender, e elas precisando de auxílio, tudo online, e aí como é que elas estavam todas perdidas? E como é que eu tinha que fazer? E agora nós estamos agora com a mãe de Timóteo, ela é uma mãe atípica. E ela também é uma pedagoga, que também tem especialidade na área da psicopedagogia, e ela está aqui assistindo você também. Que barato, que bacana. E um beijo para ela também. Você e a sua filha teria esse meio, inclusive, de uma comunicação mais profunda, né? Além de mãe e filha, vocês agora têm essa intelectual, né? Sobre o fazer. E é enriquecedor dela estar olhando a criança junto comigo e ela percebe coisas que às vezes passou batido e eu estou fazendo atividade com a criança, ela já está ali de olho observando. Mãe, estava balançando muito a perna, o tempo todo não sossegou na cadeira. Né? Então ela percebeu isso, então a gente faz essas coisas. É muito bom, é um olhar a mais, né? Eu diria isso. É do lado da pedagogia, não quer fazer psicopedagogia, diz que não é a praia dela. Vamos ver, né? A vida eu duvido que isso aí fique dessa forma. Eu acho que vai mais à frente. Aí ela foi fazer musicoterapia, que tem muito do pai, ela é muito musical desde criança. Então, entrei na pandemia e falei, agora, o projeto todo parado, as crianças precisando de ajuda. Porque, imagina. Para vocês foi pior, né, Lu? Para vocês foi bem pior, né? Porque vocês trabalham muito próximo com a criança, né? Muito fisicamente. Né? Como é que vai pôr um celular e fazer com que a criança te dê o retorno pela internet? Olha, eu fiquei desesperada. Falei, já sei, eu não vou perder meu tempo nisso, eu vou estudar. Sim. Porque eu tinha que parou tudo, ninguém saía de casa, todo mundo trancado, eu vou estudar. E comecei a fazer as pós online. E eu para não perder o fio da meada do que eu tinha estudado lá atrás, né? Então os cursos me traziam na teoria o que eu tinha visto, a neuropsicopedagogia, a educação inclusiva, e aí eu li muito, vi muitos vídeos, e foi o que me abasteceu durante esses 2 anos de pandemia, para depois já engatilhar aí numa psicopedagogia clínica. Foi quando eu recebi o convite, ainda durante a pandemia, em 2020, para trabalhar na Matheus Álvares, na clínica que eu estou até hoje, e com crianças autistas, né? Com as crianças ativas. Não, Luciane, ela é uma instituição? Isso. A Matheus Álvares vem de uma história de uma criança, o Mateuzinho, que é autista, um lindo, e o pai, de tanto fazia todo, porque vai num TO aqui, vai na fono no outro lado, né? E ele ia para São Paulo para tratar, e aqui resolveu criar e fazer todo o trabalho de todas as disciplinas juntas. Entram todas as especialidades para dar atendimento completo para a criança. Isso. Transdisciplinar, todas as especialidades. Ou como esse atendimento complementar? Chega a ser uma escola ou não? Não é uma escola. Como uma clínica. Não é.
contraturno. A criança que estuda de manhã passa com a gente à tarde ou à noite, dependendo da disponibilidade dos pais, né? E assim vice-versa. Clínica cheia, muita criança para trabalhar. Eu pensei nisso, até um dos temas que eu coloquei hoje para conversar com você era sobre isso. Porque na minha época, o pedagogo é o pedagogo, então a gente era muito teórico, a gente estava trabalhando com que, entre aspas, com a normalidade. Né? Então, qualquer dificuldade para nós era um problema assim menos visto, né? Mas eu fiz um estágio com as crianças cegas que estudavam no Cesário Bastos, como você falou, no contraturno. Então, e naquela época não tinha inclusão. Então eram classes especiais. Depois, com a inclusão, deu aquele briga toda, que o professor não sabia trabalhar com esse monte de criança, com um monte de laudo e tal. E eu sempre pensei nisso, eu pensei, a criança vai para a sala de aula comum, perfeito, precisa socializar, precisa se integrar, aprender a viver no mundo com todo mundo, que é diferente dela, né? Porque no final nós que somos diferentes deles, né? Eles que são diferentes da gente. Mas precisa de um contraturno, eu sempre fui favorável a isso. Acho que é impossível um professor saber tudo. A gente precisa dos especialistas para colaborar, né? E esse contraturno dá esse reforço, né? Eu imagino que depois essa criança até supera as outras. Porque ela, na verdade, tem dois universos que ela trabalha, né? Então, vocês estão fazendo esse contraturno, né, com as crianças. É isso aí. Do que ela precisa, né? A avaliação que ela passa primeiro para ver o que o convênio vai liberar, se é fisioterapeuta, se tem um tônus muscular comprometido, é hipotônico, aí vai na fisioterapeuta, precisa trabalhar as atividades da vida diária para a criança aprender a dobrar uma camiseta, né, a se vestir, a escovar os dentes, que ele tem muita resistência em fazer essas atividades. A gente também, como mãe, eu também sou mãe atípica, eu descobri, meu filho é TDAH, os dois são TDAHs, né? E depois eu descobri que, por causa da falta de socialização, da pouca socialização que ele tem, ele na época foi diagnosticado como Asperger, né? O Miguel é de nível de suporte 1, mas assim, se vira sozinho, estuda, não me dá problema nenhum. Ele não gosta muito de socializar, gosta de ficar no cantinho dele. Mas tá tudo bem. É o direito dele, não tem dificuldade, não apresenta dificuldade escolar, eu nunca tive trabalho, ele não gostava de registrar, de forma nenhuma, não gostava de... Então vinha bilhetinho para casa todo dia, ele falava, vai, compra um computador, eu escrevo no computador, mas não gostava, e eu vejo hoje, trabalhando há 3 anos com isso, que é uma peculiaridade do autista, eles não gostam de registrar, eles preferem não ter que escrever. Ah, entendi. Então, às vezes eu coloco a atividade, eu imprimo várias atividades, coloco a atividade na mesa, eles já choram, outros jogam a atividade longe, né, reclamam, não, tô cansado. Às vezes de manhã, 8h30 da manhã, tô cansado. Trabalhou a noite toda? Aí não quer fazer. Mas é deles isso, né? É uma coisa que eu não gosto. Eu vi uma bisavó atípica. Olha. Não, é uma avó típica, agora ela é bisavó já, porque a Dedete Fernandes, ela é a prima do meu pai. Ela teve um neto que tinha paralisia cerebral. E ela, junto com a filha, né, com a mãe, elas educaram ele a vida inteira, até ele partir, né? Mas foi um trabalho maravilhoso da Odete Fernandes, que está aqui, que maravilhosa, viu? Só para valorizar, né, que ela está com a gente, agradeço muito a Odete. Mas que então, ótimo. Você apareceu com esse diagnóstico, né? E você, ao mesmo tempo, observou que os seus alunos também que passam por essa condição, essa dificuldade do registro, né? Não é nem dificuldade, né? É porque não interessa, né? Nossa, não é uma coisa que chama atenção para eles, é uma coisa que eles gostam de estar fazendo. Não. Mas é uma questão, sabem, não afeta, né, a aprendizagem, né? De forma nenhuma. De achar que todo aluno tem que ser igual, né? Porque a escola traz muito isso, né? Principalmente a escola tradicional, que tem que registrar, tem que fazer. E eu lembro de uma professora do meu filho, que ele quebrou o braço, ele caiu, quebrou o braço, ela falou, ele vai escrever. Eu já tinha dificuldade de todos os dias me mandar bilhete. Olha lá, eu não era psicopedagoga. Eu já todo dia não terminou a lição, não completou a lição. E ela ainda falou, ele vai escrever. Eu falei, com uma mão, né, que não escreve
vai escrever. E ela forçava ele a escrever com a mão. Assim, não pode, né? Quer dizer, ela queria o registro para mostrar que ele sabe. Não precisa, ele dava a resposta para ela de outra forma. Então, no autismo tem muito disso, né? A gente tem que fazer esse jogo de cintura. A criança não gosta de escrever, mas monta um quebra-cabeça com sílabas para formar a palavra, ela sabe. Ela me mostrou que sabe, não é verdade? Então, a gente brinca, eu tenho uma atividade que eu faço, eu colo uma sílaba no tênis da criança, no sapato da criança, vamos supor, K. Aí eu ponho no chão, Zá, para completar, casa, ela vai pisando, pulando e formando palavras, né? Assim como um canguruzinho. Então ali do lado que ela para de outra sílaba, ela forma casa. Sim. Se ela da outra, é carro. Então, assim, no lúdico, a gente trabalha também a alfabetização. E mentalmente ele está escrevendo, né? Mentalmente ele está escrevendo, ele não está escrevendo com a mão. Né? Isso, e quando eles vão me dizer, os que são verbais, quando eles vão me dar o retorno do que está escrito aqui, eles leem. Então, assim, estão alfabetizados. Sim. O mais difícil para mim, Márcia, o mais complicado, assim, que eu acho mais, mais difícil de interpretar é quando a criança é não verbal. Que aí eu penso, está alfabetizada? Vou fazer uma avaliação. Como é que essa criança vai me dizer que está alfabetizada, né? Como é que ela vai verbalizar se ela não verbaliza? Né? E eles me dão esse retorno. É muito gratificante. Eu sou apaixonada por esse trabalho. Mas eu aí gosto você muito de estar fazendo. Para isso, né? Por exemplo, você faz um relatório. E a escola? Lá na escola ele não vai fazer, porque vai ser uma outra forma de avaliação, né? Como é que fica isso? Porque com você disse, não, ele é capaz. A professora, uma suposição. A professora diz, não é capaz, eu não tenho como comprovar isso. Que loucura é essa, né? É loucura, porque aí eles ficam assim, não tá alfabetizado. Tá sim porque ele leu para mim, né? Se não fala, vai escrever. E aí, assim, na sondagem, se a professora fizer uma sondagem, ela vai saber que ele consegue fazer. Tem crianças que não falam. Eu tenho uma que ele não é muito de verbalizar, mas ele canta. Um menino encantador. Ele canta. Ele tem um repertório aí de Djavan, de Alceu Valença. Ele canta músicas da igreja. E ele não gosta muito de escrever, mas é muito inteligente. É muito inteligente. Ele me dá o retorno que eu preciso ali. E na escola, eles estão lá trabalhando a escrita, a apreensão manual, que eu também trabalho na clínica. Eu diria que eu estou um passo à frente. Né? Eu fui essa professora castradora, rotuladora, eu fui assim. Nossa, eu tenho uma aluna que era até minha colega de trabalho. E ela parou de falar comigo, porque a filha dela precisava de um voto para passar, né? Porque ficou empatado no conselho de classe, e eu votei pela reprovação. Anos depois, síndromes, tudo isso, né? Hoje, depois de 40 anos que isso aconteceu quase, eu fico pensando, ela tinha alguma dessas características, e eu não aceitava, porque eu dava aula no curso normal, no antigo magistério. Então eu imaginava, como que ela vai poder ser professora? Veja, o mundo mudou muito. Hoje as pessoas, muitas nem escrevem mais à mão. É tudo no computador, não é verdade? É outra questão. Os corretores, o próprio celular corrige o que você está escrevendo. Então, quanta besteira que eu fiz. Quer dizer, pessoas que têm um ano de vida, porque eu, no alto da minha ignorância, que achava que era sabedoria, ficava rotulando. Então, eu me coloco no lugar dessa professora que hoje, né, ainda não entendeu. Quer dizer, eu passei por isso 40 anos atrás, né? Hoje eu não faria isso, é claro. Mas naquela época eu era assim também. Não, mas olha, ainda mais há 40 anos atrás. Hoje em dia a gente vê professoras que estão, tem uma gama de coisas para estar estudando, para se especializar, para entender melhor, porque dentro de uma sala de aula, com certeza tem crianças atípicas. Às vezes os pais não perceberam, os professores não perceberam ainda. Nós, professores também não, muitos professores também não. Não tem esse olhar, né, de falar, poxa, tem alguma coisa ali, tá diferente, a compreensão é diferente, ou então não acompanha a classe. Por que não acompanha? Porque é preguiçosa? Tem esse estigma, né? A criança é preguiçosa, não gosta de fazer. Não gosta de escrever, eu tive uma convidada do canal aqui, uma convidada que foi minha aluna.
E eu só descobri que ela tinha problema auditivo quando eu fui fazer a live com ela. Olha Ela isso! tinha 3 anos na universidade. E eu não dei atenção devida. Ela falou, professora, a senhora sabia que eu tinha problema auditivo? Eu falei, não. Ela falou, é por isso que muitos professores reclamavam de mim, mas é porque eu não escutava. Então, você veja, a falta de sensibilidade da gente ao lidar com os alunos. Né? Como você falou, mas também, várias características. E a gente, e em outras épocas, o aluno tinha até medo da gente, não tinha coragem de falar. É verdade. Porque a gente não dava nem abertura, entendeu? O professor era meio que entrava na classe, era o papa que entrava na classe, sabe? Uma coisa assim. Então, essa falta de sensibilidade é uma coisa realmente que demonstra que a escola tem que mudar. E quando eu falo escola, é educação em geral. Pode ser universidade, escola do ensino básico, sabe? Não importa. Tem que mudar, não dá mais para trabalhar daquele jeito. Não, a gente está ultrapassado já, porque tem esse negócio da inclusão, mas não se preparou para isso, né? A gente recebe as crianças, né, dentro da sala de aula e realmente, como é que vai lidar com uma criança que não te dá o respaldo que você precisa? Todo mundo está registrando, está copiando da lousa e ela está lá. Às vezes está vendo só o visual, para ela já basta, tem memória visual, tem criança que tem, assim... Essa criança que não gosta de verbalizar e canta, eu dou o jogo do Lince e ela monta ele todinho assim, ó. Pareia tudinho rápido, muito rápido. Quebra-cabeça de 200 peças, de 100, 200 peças. Ele monta numa destreza que a gente, puxa vida, né? Então, tem cognitivo preservado, tem inteligência nessa criança. A gente tem que saber como é que tem que puxar isso, como é que ela vai te trazer isso, de que forma. Então, eu consigo ver as potencialidades. Foi uma das coisas que eu aprendi durante a pós-graduação da Unicamp. Você enxergar as potencialidades e não só as dificuldades. As dificuldades você vai observar para poder trabalhá-las. Sim. Mas as potencialidades é nela que você vai ter que destrinchar o que a criança sabe para poder fazer o todo. Né? Então, é essa filosofia que eu tenho comigo de que a criança tem para me dar. Então, eu vou disso do que ela tem para me dar é que eu vou trabalhar toda a alfabetização da forma lúdica que seja, de forma visual. Às vezes ela tem... uma memória auditiva, então vamos colocar o alfabeto cantado para ela estar decorando. Então, tem várias coisas que a gente pode trabalhar dentro disso. E aí tem uma criança que ela tem a pega do lápis ao contrário, ela ao invés de segurar o lápis com a apreensão pode, ela segura assim, ao contrário. E a mãe me trouxe há 2 anos atrás, que queria muito que ela segurasse, porque ela ia fazer letra cursiva, e aí ela precisava segurar o lápis da forma correta. Eu falei, olha, o mundo todo é escrito em letras de forma. Qual a necessidade? Eu escrevia assim, sabe? E eu lembro que tinha, na minha época não tinha psicopedagoga, tinha a orientadora educacional. E ela via que eu escrevesse na frente, ela falava, você encavalo os dedos todos e fecha tudo. Ela falou, como é que você consegue escrever assim? Eu falava para ela, eu só sei escrever assim. E era uma coisa assustadora. Tinha professoras que amarravam a mão da criança. Nossa! Eu tive amigo com a mão amarrada. Ele tinha estágio numa escola, que eu não vou citar o nome, era uma grande escola de Santos, e que lá as crianças tinham a mão amarrada. Se elas fossem, se não fossem destras, a mão era amarrada na carteira. Olha isso! Hoje a gente olha, escutando isso, fala que absurdo, mas hoje nós cometemos absurdos também dentro da sala de aula. Né? E às vezes está normal, está simples. A criança não precisa pegar assim para ela escrever. Ela tem uma letra maravilhosa. Ela pega ao contrário e está tudo bem. Ela que tem que fazer a letra cursiva, ela faz, ela não faz um desenho ideal como tem que ser, mas todo mundo é uma letra legível. Todo mundo que vai ler consegue. Então eu falei para a mãe, aí a mãe, eu não sei, eu quero, muito do desejo da mãe de querer, né? Para a escola exige? Precisa, porque se a escola exigir, a gente troca de escola, põe em outra que não exige. Aí ela levou numa psicomotricista particular, né? E como eu faço a psicopedagogia na Unicamp, claro que não tem como dissociar uma coisa da outra, vai a psicomotricidade junto. Tem uma hora que ela escapa. E ela levou na psicomotricista particular e ela falou para ela, de forma nenhuma, ela sabe escrever e é muito legível, tá ótimo do jeito que ela está segurando.
Né? Então, não vamos ficar perdendo tempo de modelar essa pressão trípode da criança. Essa fase ela já passou, ela já escreve, ela já está alfabetizando. Vamos trabalhar ortografia, vamos trabalhar outras coisas aí. Né? Então, assim, é importante do especialista, né? Porque a mãe ouviu porque era uma especialista falando, né? É isso, é isso. Eu falei para ela, eu também tenho um curso mas ela foi lá na especialista para confirmar que não tem necessidade. Argumento de autoridade, né? É isso. Isso não é só a escola, né? Os pais também criam essas expectativas em crianças atípicas, muitas vezes, de querer que elas acompanhem o todo. E não é o tempo da criança, é a forma como ela enxerga o mundo que vai estar dando a resposta para a gente. E cabe a nós entendermos isso, não é, Márcia? De que, olha, ela não me escreveu dessa forma, me escreveu daquela, mas ela me deu o que eu precisava. Ela me respondeu a forma que eu queria. Né, que eu precisava entender que ela sabe. Então, assim, é uma visão que eles têm, que eles criam, uma expectativa que muitas vezes não vem. Que não, mas assim, a gente tem projeções, né? Eu vejo mesmo questões familiares minhas, de algumas pessoas que eu conheço, até do meu atual marido, eu vejo aqui na casa dele também. A gente projeta a vida dos jovens como foi na nossa época. Então, você estudou, ou você casa, ou você trabalha, ou você estuda e trabalha, ou estuda e casa, e vai tendo tudo o percurso, e tem que fazer tudo até os 20, depois tal coisa até os 30, depois, entendeu? Aquela coisa do... Quando o filho namora, agora tem que casar, agora quando é que o filho tem, e agora o filho quando é que entra na escola, e quando é que o filho fica, né? E a gente é que projeta, né? Agora, a nossa luta hoje, né, o pessoal que está na minha faixa etária, é de reaprender que a vida não segue esse fluxo cronológico que a gente esperava, entendeu? Porque hoje é outra situação, né? Eu aprendi isso na pele, entendeu? Então você vai ter filhos em idades similares, mas cada um tem um percurso. Então, às vezes, um chega mais rápido num ponto X, o outro 10 anos depois, isso não atrapalha em nada, o importante é a pessoa ser feliz, né? Então, às vezes eu cobrava muito de um filho meu, eu falava para ele, mas você perdeu tanto tempo daquilo que você fez que não serviu para ele. Eu falei, mãe, tudo serviu, tudo tem utilidade. Quer dizer, ele que me ensina, entendeu? Eu que estudei educação, não tive sensibilidade a perceber nada. E eu noto isso, né? Mesmo aqui onde eu estou, que acontece muito isso também. Os jovens hoje não estão naquele frenesi de atingir aqueles pontos que estavam esperando deles. As expectativas de pai e de sociedade, para eles não servem para nada, eles estão nem aí, entendeu? E eles têm coragem de falar, a gente não tinha, né? A gente verdade. Pronto, né? A gente seguia e se esforçava e ralava para tentar alcançar. Claro que não tem como, né? A gente e nem tem porquê a gente ficar alcançando ideações de outras pessoas, idealizações de outras pessoas. A Cândido aqui a mesma coisa, que cada um tem o seu tempo, né? E é isso mesmo, né, Silmara Cândido? É isso que eu vejo nas crianças, eu atendo crianças de 2 anos, até tenho mocinhos de 14 anos, e é o tempo deles. É o que eles gostam de fazer, não, hoje eu não quero fazer atividade, então vamos jogar Uno. E muito interessante que eu tenho uma criança que quando ela entrou comigo, ela pouco falava, soltava algumas palavras e não escrevia de forma nenhuma, não registrava. Aí vamos na tinta guache, vamos pintar a mão, vamos fazer alguma coisa para trabalhar essa coordenação motora fina. E esse menino estava segurando assim uma coisa impossível. Ele estava segurando o ímpeto dele de ir além. Como é que eu vou despertar esse menino? E aí eu falei, vou te ensinar a jogar Uno, até para parear as cores, os números, trabalhar os numerais com ele. Tinha 5 para 6 anos na época, pouco tempo. Começo do ano aí, comecei a jogar Uno. Esse menino deu um boom, ele despertou, ele começou já a escrever, ele copia as coisas, ele já reconhece todo o alfabeto, tanto sequencial quanto intermitente. E o jogo do Uno, olha, é uma coisa que a gente, assim, eu jogo, que eu aprendi a fazer isso para estar trabalhando com a criança, mas eu não imaginei o quanto o Uno ia ajudar na alfabetização dessa criança. Eu mesmo, hoje, não mensurei isso. E eu vi que ele apresentou evolução em todas as áreas. As evoluções dele foram
para todos os profissionais, todo mundo comenta no grupo que a gente tem dele, olha como ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, e ele vai lendo, ele vai contando as sílabas. E eu vi que o Uno teve muito nessa participação. E é um jogo que, né, além de divertir, né, não sabia que podia estar ajudando nisso, podia estar ajudando. Você acha que o aspecto da afetividade, porque ali ele sentiu que era um momento de felicidade, de contato com você, de também ter um divertimento. Por que tem que ser sofrimento aprender, né? Acho que tem essa dimensão afetiva, né? Que os alunos aprendem mais quando gostam daquilo que estão fazendo, né? Com certeza. Isso mesmo. E ele viu que ele era capaz, né? Porque ele mesmo tinha, eu tenho certeza que ele tinha a autopercepção de que ele, ai, puxa, eu não estou conseguindo acompanhar dentro da sala de aula, eu não respondia, eu perguntava isso, ele não me respondia de forma nenhuma. Puxa, mas como é que eu vou saber que as crianças sabem alguma coisa se ela não me responde? Né? E hoje ele questiona. E outra, assim, ele pegou um jeito no Uno que ele rouba de mim. Verbal, esse era não verbal? Olha, ele tinha alguma dificuldade na fala, porque né, a gente pensa em uma apraxia, não sei, alguma coisa que travava ele de falar, ou ele muito tímido, ou ele não gostava de falar. Sim. Ele soltava algumas palavras, sim, não, mas não chegou a usar comunicação alternativa, mas ele também não trocava com a gente, não verbalizava o que ele precisava, ele apontava ou ia buscar, e uma criança super funcional. Que ele despertou. Eu tenho certeza que foi o trabalho da fono, da psicóloga, de trazer para comportamento de questão, mas comigo, a parte pedagógica, ele despertou através do Uno. Hoje eu consigo dar uma atividade para ele de junção silábica, para ele formar uma palavra, ou de separação silábica, de bater palma. Vamos ver quantas sílabas tem a palavra gato. E eu vejo que o Uno, depois disso, ele fala comigo, ele interage, ele briga comigo. Chega de ganhar! E aí, às vezes, eu tô... E ele tinha uma frustração... uma intolerância, assim, de frustração que ele não queria perder. E aí, quando ele tá vendo que eu tô ganhando, ele começa a bater o desespero nele. Não, para. Pra eu não, né, que ele quer ganhar sempre. E ele fala pra mim, eu quero ganhar 30 mil. Ele quer, né, tá dizendo que quer ganhar sempre. E quando ele vê que eu tô ganhando ali, antigamente ele se desorganizava, ele chorava. Não, e eu tentando mostrar para ele que uma vez é a minha, outra troca de turno. Minha vez, sua vez. Essa é a minha vez de ganhar. A gente joga de novo, né? E assim, é gratificante, Márcia. O que eu tenho a dizer para você é que é muito bom trabalhar com essa vertente, com essas crianças que me ensinam. Eu aprendo diariamente. Porque às vezes eu falo, puxa, eu estou batendo na tecla, né, da professora tradicional, é assim que a gente vai fazer, é o B com A, é o BA, vamos fazer isso. Aí você vai utilizar o método das boquinhas, equivalência de estímulos, e a criança não te retorna, não é aquilo, ela não está aprendendo, o que eu vou fazer, vou estudar, vou pesquisar, faço trocas com os musicoterapeutas. Então a gente vai trabalhar a musicalização, a musicoterapia dentro da alfabetização. Como é que é isso? Não sei, vamos estudar. É desafio. Então a área de vocês é um constante aperfeiçoamento, né? Porque sempre aparece alguma coisa que ou não está catalogada, ou você ainda não tinha passado por aquilo, e vocês têm que ter uma rede de intercâmbio. Isso. E assim, o espectro, né, te traz crianças diversas, com todos os... Né, um que fala, outro que não fala, um que consegue pegar no lápis para te dizer, outro que não quer escrever, um que canta para dizer que sabe. Porque se a pessoal às vezes fala, será que não tem uma deficiência intelectual? A gente cogita, né? Porque não está aprendendo, não está... Não, se a criança decora letras de músicas, de várias músicas, ela não tem uma deficiência intelectual. Se ela te traz alguma coisa que você... Todas as instruções verbais, ela te retorna. Olha, pega isso, pega aquilo, abre o armário, tira o lanche dentro da bolsa. Ela faz. Então, não. Vamos olhar o que é que está fazendo. Então, a gente tem que trabalhar com esse start, né? Com esse... Eu acredito que seja a sensibilidade, na verdade, a palavra. A sensibilidade de perceber, de entender o que é que está faltando para poder pôr a peça para engrenar isso aí, para encaixar tudo. Eu acredito que seja isso, é o olhar.
É o olhar mesmo psicopedagógico, é o olhar de empatia, de amor, de querer realmente ver a evolução, porque é onde a gente sabe que a gente está indo pelo caminho certo, né? É ver a criança evoluindo, aprendendo e fazendo realmente o que você traçou para aquilo, né? Dentro do planejamento terapêutico que a gente faz. Um probleminha de que ela conexão, reconheça, né? Caiu. Instagram, tá. Continua ao vivo. É a minha conexão que não deve estar muito boa. Eu tô vendo ali, porque antes de eu fazer a live, meu marido vem preparar tudo para mim aqui embaixo. Que eu tô aqui no subterrâneo. Tá. Porque ele faz jardineiro aqui onde eu moro, né? E ele tá com a máquina lá trabalhando fora, ele fechou tudo que é para o barulho não entrar. Mas tá certinho. Aqui de vez em quando cai mesmo, olha. Às vezes a live cai. Se ela cair, eu te chamo de novo, tá? Porque aí tá certo. Salvar para ela não perder e depois eu te chamo. Mas acho que não vai cair, não. Acho que a gente pode continuar. Vai dar certo. Vou começar a pequena interrupção. Sim, ficou ruim o áudio. Desculpa essa interrupção que teve. Eu tive que não, Márcia, acontece. É uma das coisas que a gente aprendeu também na pandemia, né? E você... Como... Tá dando aula, paga tudo, volta, não sei onde é que eu tava mesmo, enfim, a vida que segue. Então, e assim, a criança me traz o que eu tenho que observar para entender o que a criança precisa, o que falta nela, né? Dentro do ambiente escolar também, tem muita questão que a gente precisa ajustar, e aí a gente conversa. Na clínica tem um acompanhante terapêutico que faz a ponte da escola com a clínica, então eu estou sempre enviando alguma coisa, alguma mensagem, olha, ele está aprendendo tal coisa, está com dificuldade, então faz para a professora fazer dessa forma, daquela. A gente acaba fazendo dentro da psicopedagogia, do trabalho lá, acaba fazendo uma supervisão, digamos assim, né? Olha, pede para a professora fazer dessa forma, se implementar desse jeito aqui, talvez ele dê a resposta que ela precisa, porque é o que eu vou experimentando dentro da sala, né, de atendimento. De que forma que eu alcanço a alfabetização dessa criança, que eu alcanço o retorno dela para mim. Né? E quando você vê ali a criança começando a ler, até outro dia tem uma criança que pouco fala, algumas palavras também, ela está com 7 anos, mas muito rígida, muito complexo, o comportamento bem diferenciado, se irrita muito fácil, se frustra muito fácil, joga lápis, joga papel, rasga, amassa folha. A maioria das folhas dessa criança está amassada porque eu tiro do lixo, dali, desamasso e vamos fazer, né? Porque errou, não quer apagar, errou, ele risca a folha, rasga e joga fora. Então, vamos desamassar, o lixo está limpinho, é só papel, vamos desamassar essa folha e entrego, né, no final do semestre, quando a gente vai fazer a devolutiva, eu entrego a folha amassada. Mas está ali, registrado. E outro dia eu estou percebendo, trabalhando com essa criança, e ela gosta muito de ler, e a gente às vezes está sentado folheando os livros, e ele vai imaginando a história, e outro dia ele começou a ler. Não gosta de registrar, então tem uma lousa lá na sala de atendimento, a gente escreve na lousa, ele gosta da caneta bastão para estar escrevendo, então pronto, ele me registra, eu tiro foto, tá ali, ele está escrevendo. E aí eu comecei a ler, eu falei, não acredito que esse menino já está lendo assim, já está rápido porque ele estava escrevendo. E a leitura vem antes da escrita, né? Geralmente vem. E ele estava escrevendo e eu bati o olho e falei, ele está lendo, não é possível, não, eu estou vendo coisa, vou filmar isso, porque... Fui entregar ele para a mãe e falei, mãe, eu percebi que ele está lendo. Ela falou, exatamente o que eu percebi em casa. O que tem lá de rótulo de mercado, que a gente traz no mercado, as comidas, alguma coisa, ele estava juntando as sílabas. Quer dizer, eu vim trabalhando. Falei, meu Deus, esse menino vai me despertar quando? Quando eu menos esperei. Ele leu
Aí pego revistinhas, ele gosta de revistas em quadrinhos e eu fico só observando. Será que ele vai conseguir ler essa palavra que tem encontro consonantal? Ele manda bala. Quer dizer, está indo de vez em pouco na escola. Eu lembrando do Marx, porque o Marx falava que para você dar um salto qualitativo, precisa... Você vai quantificando, 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 em algum momento dá um salto qualitativo, como se fosse uma junção de tudo aquilo num único movimento. É como se você recuperasse tudo que você aprendeu antes e aí automaticamente entrega. Exatamente o que você está descrevendo, né? Exatamente isso, né? É isso mesmo. E você vai fazendo, é pouquinho, é trabalho de formiguinha. Você vai juntando aqui, vai fazendo uma junção das vogais, depois vai juntando as consoantes, e aí vai fazer... E daqui a pouco a criança se entrega, sem você mesmo desesperar. Pô, será que eu estou vendo coisa? Não é possível. Corujice minha, sou eu que estou almejando isso, estou vendo coisa. Não é. Aí a mãe fala, olha, a professora disse que ele começou a ler. E olha, eu sou suspeita, é muito bom. Agora, vocês aí, trabalham, como é uma instituição, não é na escola, né? Então, vocês podem identificar as peculiaridades de cada criança, o que ela realmente precisa. A escola ainda tem aquela grande discussão, né? Na minha época, olha como eu estou velha, a gente falava de competências e habilidades, né? Vocês ainda usam esse termo? De competências e habilidades? Não entendi. Competências e habilidades no trabalho? Olha, acredito que sim, a gente não costuma verbalizar muito isso, mas eu acredito que é isso, né? Tem que ser isso. Você vê as competências que a criança tem e dentro dessas habilidades você vai trabalhar, não ficar só olhando as dificuldades, como eu disse, né? O que ele se apresenta, o que ele não se apresenta. Isso, você vai trabalhar... Falhou? Voltou. Você vai trabalhar realmente as habilidades que ele te apresenta. Ele tem habilidade de escrita, então vamos lá, vamos dar atividade, vamos copiar, vamos falar ditado de palavras. Sim. E aí você vai trabalhando dentro disso para ele te trazendo outras coisas. Eu acredito que sim. Eu comecei minha carreira bem na linha do conteudismo, então era um currículo muito baseado em conteúdos. E aos poucos a gente foi aprendendo a trabalhar o conteúdo com experiência, o currículo como experiência. E no final da minha carreira, quando eu parei de trabalhar, eram as competências e habilidades, né? Então eu senti o seguinte, a gente muito oprimido na escola por conteúdo, e hoje, com tudo na internet, com tudo de fácil acesso. Antes você tinha uma enciclopédia, até a biblioteca municipal. Hoje não. Por que a gente continua na escola, entendeu? A trabalhar com tanto conteúdo. E aí talvez o professor, às vezes, não se dedica a esse descortinar das peculiaridades de cada um, porque ele está muito oprimido, né? Porque ele tem um programa, porque ele tem documentação, o professor tem uma vida burocrática. Eu dei aula em filosofia e meus alunos de filosofia odiavam o pedagogo. E a minha luta como pedagoga era dizer para eles que nós somos importantes, que nosso registro não é burocrático, é um registro para demonstrar o desenvolvimento da criança, o acompanhamento que está ali descrito, né? Que um plano de trabalho não é uma camisa de... Enfim, eu tinha que estar discutindo didaticamente, convencendo. E para eles, a grande revolta era essa. Não, o pedagogo é um massacrador, é um técnico, quantidades. Eles são os diretores e coordenadores das escolas e nos massacram, porque a gente quer a qualidade. Quer dizer, eu acho que tem uma questão dessa, né? Quer dizer, a educação vai ter que repensar o que é currículo. Nisso que você falou, que potencialidade o indivíduo tem, onde a gente pode investir, não é? Para talvez, não sei se eu estou certa, mas você que vai ter que me responder isso. Vai chegar um ponto que todo educador tem que ter uma formação psicopedagógica, no sentido dele se alertar, e desaparecerá aquele educador de conteúdo específico. Ele vai estar ali para atender, como uma escola da Ponte, como algumas escolas Amor em Lima, escolas alternativas, né? Escola da Vila, que sabem colocar o conteúdo dentro da dimensão da realidade, da praticidade, não é? Do que o indivíduo pode elaborar, né? É uma revolução que tem que ser feita. Então, e eu acho que pode começar a partir das pessoas que estão aí dentro da sala de aula, né? Dentro desse setting aí pedagógico de falar, poxa, eu posso estar ajudando o meu aluno
de uma forma diferenciada. Eu tenho 20 alunos que conseguem me acompanhar o entendimento, e tem um que está mais devagar. O que será que ele tem? Vamos trabalhar, mesmo que não vá fazer levantar uma hipótese, mas dentro do trabalho você vai perceber que não consegue juntar as sílabas, que troca, faz uma letra espelhada, já tem aí 9, 10 anos, então já passou da fase de alfabetização, já acende uma alerta, ou por que está fazendo letra espelhada ainda, né? Tem problema de lateralidade, né? Você põe a mão direita no ouvido esquerdo, e faz qualquer coisa, mas não põe. Então vamos ver o que é isso aí. Vamos trabalhar isso, vou incentivar, montar alguma coisa, um repertório que a criança possa estar acompanhando de forma diferenciada, e não como um todo. Entrega a folha para todo mundo e quem tiver habilidade para isso faz, quem não tiver paciência. Não é? Então, para a criança hoje ter uma atividade, como é que diz? Quando a gente fugiu a palavra, diferenciada das outras, quando a prova tem que ser, tem um nome. Quando todo mundo recebe a mesma prova e aquela criança tem que ser uma prova diferenciada. Nos fugiu. O meu filho, quando ele fez vestibular, qual a palavra? Adaptada. Atividade adaptada. Então, precisa. Não vai dar a mesma atividade para criança. Santos, ele entrou com pedido. Quando ele fez o vestibular, ele nem me falou. Quando eu descobri, ele já tinha feito. Ele foi lá e protocolou um pedido que ele queria a sala dele separada, porque ele era disléxico e ele tinha problema de atenção, e realmente a pessoa que organizava, que na época era Elita, ela que abriu a sala dele numa sala, e eu nem sabia de nada. Um dia ela veio me contar. Ela falou, você entrou com o laudo, mostrou tudo, ele que... Quer dizer, você tornar o indivíduo também consciente, né? No seu caso são crianças, né? Sim. Mas à medida que eles vão crescendo, tendo consciência de como é que eles são, né? Até um autoconhecimento, né? Ele saber quem é importante isso. Para ele poder também ter os direitos dele, né? E a sociedade tratá-lo dentro daquilo. E na época, eu fui aprendendo com isso, porque para mim, primeiro parecia um privilégio. Eu falei, mas ele nem me contou. Ele falou, ela vai achar que é privilégio e vai queimar meu filme. E ele foi lá e resolveu. E realmente a instituição estava aberta para esse olhar. Eu achei, e até fui elogiar a Elita depois. Eu falei para ela, nossa, Elita, que maravilha que você fez. Porque eu não sei se eu teria essa sensibilidade para acolher um pedido, né, inusitado, porque nenhum aluno pedia isso. Que bacana, né? Da gente estar vendo isso. Bacana da instituição, né? Exatamente. É como a Silmara aí, uma colega de profissão, ela fala, ter o olhar atento. Dentro da sala de aula você está atento. Opa, a criança vai te trazer uma atividade, você distribui, ela vai te trazer uma atividade em branco. Ela tentou, você bateu o olhar, ela está tentando fazer e não consegue. Por que ela não consegue, né? E se eu fizer se eu adaptar essa atividade, ela consegue me trazer essa atividade lúdica adaptada? Sim. Então, é isso. É isso que falta, esse olhar. Como os professores têm que entregar esse conteúdo programático todo, a escola, às vezes a apostila toda engessa, né? Para mim, olha, é complicado. Engessa, fazendo aquela metodologia, às vezes não é por aquela metodologia que a criança vai aprender, consciência fonológica. Eu vou fazendo uma gama de coisas dentro da clínica. Eu vou trabalhando, eu vejo a consciência fonológica, vamos trabalhar as rimas, daqui a pouco eu vejo que a criança está com muita ecolalia, está repetindo várias vezes aqui, opa, tiro, não vamos mais fazer consciência fonológica, né? Vamos fazer o método das boquinhas, vamos fazer o som das letras, não é isso. Eu acho que a alfabetização e o trabalho dentro da psicopedagogia é isso, é adaptar para que a criança consiga apresentar os resultados dentro das habilidades que ela tem. Certo. E você trabalha com criança a criança? Você trabalha com um grupo grande ou cada criança num horário? 50 minutos de atendimento para cada criança. Algumas vêm comigo 2 vezes na semana, outras 3, depende do que o convênio libera ou do que eu vejo a capacidade que a criança tem e o que ela precisa, outra precisa mais que aquela, e a gente fala, né, com a coordenação, olha, eu preciso dar um olhar diferenciado para aquela criança, então às vezes não tem, o convênio liberou 20 horas,
15 horas, aí ela não está precisando tanto de TO, e aí a gente pega uma hora do TO, ou vice-versa. Eu tenho criança que ela tá aí, tem 3 horas comigo, mas ela tá de vento em pouco, ela tá alfabetizada, ela me traz o que eu preciso. Eu vejo que não tá necessário a psicopedagogia 3 vezes na semana. Entendi. Então eu posso distribuir, ó, ela precisa melhorar a fala, vai para fono, olha, ela tem uma hipotonia, ela tem que aprender as AVDs, as atividades de vida diária, né? Vai para o TO. Luciane, hoje, quando eu for fazer o descritivo no YouTube do teu perfil, eu posso colocar o nome da instituição que você trabalha? Claro. Qual é o nome para eu colocar direitinho? Qual o nome dela para eu colocar direitinho? Centro Neurológico. Peraí. Centro de Reabilitação Neurológica. Reabilitação Neurológica. Matheus Álvares, isso. Matheus com Matheus com TH. Matheus com TH, isso. Álvares? Álvares com S no final. Z no final? Z no final? S. Tá bom. É em Santos? Olha, a gente já está no interior aí, tem clínica já na Baixada Santista, tem Santos, Praia Grande, estou aqui em Cubatão, já está aí, está abrindo, acho que Sorocaba tem 2 unidades, Indaiatuba. Que bárbaro, que família, hein, que criou isso, que maravilha. Eu vou colocar assim, e outras localidades do estado de São Paulo. Isso, tem uma no centro de São Paulo, agora aqui litoral, Itanhaém, tem Peruíbe. É importante estar lá registrado, que alguém pode procurar, né, se precisar. Sim, é maravilhoso, porque eles abriram portas para profissionais, né, para a gente aprender com as crianças e as necessidades, e trabalhar as necessidades dessas crianças. Porque estava muito carente. Aqui em Cubatão a gente tinha a instituição da Casa da Esperança, e na época que eu entrei estava fechada. Então, para onde que iam essas crianças? Antigamente nem existia convênio para essas especialidades, né? Não tinha nada. Então abrange muito isso, né? Tá ajudando, é um todo, né? É um todo. A família dessa criança, o profissional que está ali desempenhando o papel, e é muito bom eu gosto de estar fazendo isso. É a criança que está aprendendo, que está agregando os conhecimentos. É isso. E eu falo isso ainda sempre. Bem para manter a instituição ou não? A instituição vive só dos convênios, ou também tem atendimento privado, que a pessoa paga? Tem atendimento privado. Tem também ações solidárias para arrecadação de dinheiro, não? Não. Eu acredito que não tem ação solidária. Não, pelo menos eu não tenho esse conhecimento. Certo. Não. E aí eu também faço trabalho no consultório, aqui em Cubatão mesmo. Também em consultório? Também aqui no consultório. Geralmente vem as crianças... As crianças típicas, né? Uma mãe vai falando para outra, olha, a escola também me indica, as escolas aqui da região me indicam de que, olha, tem uma psicopedagoga que trabalha isso, que vai... E aí eu tô assim, né? Às vezes... Por isso que te indicaram para mim, porque eu tenho uma amiga que está com uma sobrinha do espectro autista. E ela me pediu uma psicopedagoga. E como eu não conhecia, eu comecei a pedir para várias pessoas. E entre as várias indicadas estava você. Foi assim que eu tive conhecimento do seu trabalho. Porque todo mundo que foi indicado era gente assim, de alto nível, sabe? Muito bacana. Você estava ali no... Não sei se ela chegou a te contactar, mas... Muito bacana. E aí estou ajudando essas crianças também no consultório. E inclusive lá em Santos, eu estou aqui em Cubatão, mas eu tenho a possibilidade de estar atendendo em Santos com a Regina. Para mim, isso é... Nossa, a Regina Jacó? Bom, com a Regina Jacó. Ela me abriu as portas do consultório e falou, olha, tem paciente em Santos? Vem pra cá. Nossa, a Regina é uma pessoa muito conceituada, maravilhosa. É isso. Outro dia, inclusive ela me indicou uma aluna dela e a gente vai começar um trabalho aí em breve. E eu vou estar utilizando. Nossa, pra você ver, né, que você foi procurar a universidade num outro momento, né? Que não é aquele das meninas que saem do ensino médio, mas você veja o quanto você está frutificando, que não é o tempo, né? Não é em quantidade o tempo, né? O tempo é de qualidade, né? Quer dizer, nesse pouco tempo, quanto que você já percorreu e fez, não é? Verdade. Não é quantidade, é qualidade.
É qualidade. Meu esposo, desde que ele começou a namorar, a gente começou a namorar, acho que eu tinha uns 18 anos, ele falava, por que você não estuda pedagogia? Era o seu sonho. Ele sempre me empurrou, não, agora eu não quero mais. Né? E aí hoje ele fala para mim, caramba, por que você não vai estar aposentada? Olha, eu tenho certeza que hoje a qualidade do que eu aprendo, do que eu faço, com certeza está com mais paixão pela profissão do que se eu fizesse antes. Verdade. Eu não ia estar, talvez eu não estaria nesse patamar de estar. Eu estou vislumbrada, né? Essa é a palavra. Eu estou vislumbrada de que a psicopedagogia pode estar agregando a essas crianças, não só as típicas quanto as atípicas que eu trabalho, nas duas vertentes, tanto no consultório quanto na clínica, né? Então é bom, eu não perco isso, porque às vezes a gente fica engessado só trabalhando com coisa, não vai na outra para aprender. E eu estou vendo essas duas vertentes e quanto que eu posso estar ajudando e quanto que eu estou aprendendo, porque eu tenho que estar sempre estudando, né? Para estar dando conta, para estar ajudando realmente. É um trabalho que tem que fazer começo e meio, não tem fim, porque está sempre aprendendo. Então vamos adiante. É isso, Márcia. E vocês, em grupo, você faz o seu trabalho individual. Tem algum momento que vocês se reúnem dentro da clínica para fazer uma análise geral da criança? Ou não? É tudo via relatório? Ou vocês sentam mesmo? Toda quarta-feira. Ah, sim. Toda quarta-feira a gente tem um horário, eu faço 40 horas, então eu tenho um horário reservado pela manhã e o horário da tarde para a gente discutir os casos e compartilhar o que a gente viu da criança, o olhar que a gente tem, o que pode estar fazendo. Às vezes, assim, olha, a criança, tem uma criança agora que a mãe, acho que ela está com 3 anos, a gente percebeu que a mãe percebeu que ela está o tempo todo com a mão na boca. Então, a gente vai buscar na recepção, ela entra com a mão na boca. E tem alguma coisa incomodando, mas ela não deixa o dentista olhar, ela não abre a boca para a gente olhar. Então, dentro de uma conversa, vamos fazer um treino para a gente ensinar, porque a criança também imita, né? Até os 5 anos aí ou mais, ela está imitando. Vamos fazer um treino, olha, 1, 2, 3, abre a boca. Assim como a gente faz treino de dar tchau, porque a maioria dos autistas, eles dão tchau assim, né? Virado para si mesmo. Então, a gente faz o treino de tchau. É isso aqui. Vamos fazer o treino de dar tchau, apontar, é uma das habilidades básicas que a gente tem que para início de sessão, trabalhar, o apontar para a criança mostrar para a gente que ela quer, ainda mais quando não fala. Sim. Porque elas se desorganizam de não serem entendidas, e a gente tem que fazer com que elas se deixem entender. E aí eu falei, vamos fazer o treino de abrir a boca. 1, 2, 3 e... para a gente olhar se é o dente que está nascendo. Por que essa criança tem essa busca oral? Né? É isso, Marta. A gente se adaptando dentro do espectro e que a gente pode estar ajudando essas crianças. Tá certo. E você alguém pediu aí o Instagram da Regina Jacó, depois eu passo para ela, é a Rosângela. Você, assim, você tem contato com a escola por meio da mãe, ou a escola mesmo entra em contato com vocês? Não, é a mãe que fica, o pai, né? É o genitor que fica nesse contato, escola e atendimento. Realmente, na clínica, é a acompanhante terapêutica que me traz o que a professora está trabalhando, ou alguma dificuldade que tenha. As crianças não estão conseguindo desenhar ou riscar dentro do delimitado, né? Aí faz uma atividade que delimite aquilo, corta, vamos supor, corta alguma coisa, um plástico, alguma coisa que ela não vá até lá, todo no formato do desenho, para ela começar a limitar o que ela está pintando. Então a gente vai fazendo, não tem pressão manual, então vamos perfurar isopor, vamos perfurar papelão, esse plástico bolha, de espremer o plástico bolha para tudo isso. Para a gente estar trabalhando. Então, na clínica, geralmente é o acompanhante terapêutico que nos traz, ou a escola envia algum relatório para a gente dar um respaldo. A gente não vai a campo, a gente não vai até a escola. Então, no consultório é que eu participo da vida escolar, que eu vou até a escola para colher dados ou ver como que é o agir da criança lá. Entendi. A gente tem, assim, eu lembro... Eu não sou católica, eu fui católica até os 18 anos, depois eu mudei de religiosidade, de prática de religiosidade, mas eu me lembro que tinha escola de pais, que assim, alguns padres, o padre Valdemar, por exemplo, por muito tempo divulgou escola de pais,
e ele levava profissionais que falavam com os pais. Então, iam muitos pais assistir essas palestras. Eu como professora do Liceu Santista, fui várias vezes assistir as palestras da Escola de Pais. E o que tem para os